Amém, queridos. Queridos, estou feliz hoje, estou muito feliz por estar aqui e espero que o Senhor faça através de nós. Amém? Eu sei, queridos, que tudo aquilo que o Senhor tem ministrado na nossa igreja, saiba de uma coisa, não é por necessidade, é por fé. Deus não se movimenta por necessidade, Deus não se move por tristeza, por dó, Deus se move por fé. E sabe, querido, que fé é uma atitude, fé é uma ação. E tem vezes, querido, na nossa vida, ou quase todas elas, querido, que a gente precisa, entenda a expressão, meter o pé na porta. Sabe, querido, romper com coisas. Sabe, querido, se você está feliz há 30 anos no mesmo trabalho, recebendo o mesmo salário, amém, queridos, Deus não vai fazer com que caia do céu uma bolsa, um saco de dinheiro na sua frente para dizer que tem algo mais. Mas se existe, vou ser bem atencioso com essa expressão. Se você tem um inconformismo dentro de você, que você pode mais, que você nasceu para algo maior, você está entendendo? Deus, Ele vai agir em cima disso. Isso se chama semente da fé. Isso se chama uma porção da fé que está aí dentro, para algo maior. Diga assim: Deus me criou para algo maior. Sabe, querido, mas Deus não vai te colocar de uma posição, talvez uma posição que você esteja, uma posição sem muita instrução, para uma posição grande, sem antes te treinar, te capacitar, né? Falando no jargão evangeliquez, te passar na moenda, né? Te passar na prova, né? O povo evangélico gosta dessa expressão, né? Passar na prova, eu estou na prova. Mas sabe, querido, toda prova é para você ser aprovado ou reprovado. Sabe, querido, o deserto, ele tem um fim. Diga assim: o deserto tem um fim. Diga assim: eu não nasci para chorar, lamuriar a minha vida toda. Então, querido, você tem que entender o Evangelho, a vida do Evangelho, a vida de fé. Eu gosto de uma expressão da mensagem que diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz que a fé é uma aventura. Sabe, querido, um aventureiro, ele se lança naquela aventura e ele não mapeou o ambiente, ele não mapeou o caminho, mas ele vai sabendo que ele vai chegar ao final. Amém, querido? Vamos chegar ao final dessa corrida da fé, amém? Hoje eu queria falar um pouquinho, querido, sobre, ainda continuar falando sobre aquilo que nós estamos falando, pelo menos o que o Senhor me inspirou esses dias para falar com você, sobre esse aumento, rompimento, sabe, sobre velocidade, sabe? Sobre frutificar. Diga assim comigo: aumento, rompimento, velocidade e frutificação. Sabe, querido, todo crente, todo cristão, ele nasceu para isso. Sabe, querido, momentos de estagnação, momentos de paralisia existem, mas como povo da fé, nós nascemos para romper, nós nascemos para ser velozes em coisas, nós nascemos para aumentar, tá? E nós nascemos, querido, principalmente para frutificar, sabe? Então, nós precisamos entender, queridos, que esse é o ambiente da fé em que nós vivemos. Esse é o ambiente em que o Senhor nos colocou. E sabe, querido, na primeira vez que eu ministrei, eu falei um pouco sobre a incredulidade, sobre esse ladrão de sonhos, sabe? A incredulidade, ela é um ladrão de sonhos. Ela rouba aquilo que está na sua frente. Sabe, a incredulidade, ela te cega, a incredulidade, ela faz com que você não se valorize diante de Deus e diante daquilo que é para você. Amém, queridos? Sabe, uma pessoa que ela anda em um ambiente de incredulidade, ela não valoriza a si mesma e nem valoriza o ambiente que ela está. E aí ela não frutifica. Você entende que está tudo conectado? E o que nós precisamos fazer? Na segunda vez que eu ministrei, eu falei sobre um posicionamento de generosidade, eu falei sobre um posicionamento de oração, de colocar a fé em prática.
E aonde a gente entende, querido, que esse aumento, esse rompimento, essa velocidade, querido, ela não acontece no estalar de dedos. Ela acontece por um posicionamento e por um entendimento. Quando você começa a entender, você começa a tomar atitudes e posições que vai fazer com que o resultado venha. Amém, queridos? E sabe, querido, na última vez, na quinta-feira, eu peguei uns minutinhos aqui da pastora e eu falei sobre algo que o Senhor colocou no meu coração, sobre aquela oferta que Samuel deu, que a oferta ela geraria um novo reinado. Sabe, querido, na hora que eu estava assistindo o vídeo, que eu até aumentei a velocidade do vídeo, eu falei, cara, eu estou parecendo, sabe, aqueles irmãos, me perdoe, sabe, estava parecendo alguns pastores assim, falando daquele jeito ali, sobre uma oferta, sabe, querido, mas você precisa entender que a oferta não é algo isolado, não é algo que a gente fala só sobre oferta, a gente não quer o seu dinheiro, o ato da oferta é fazer com que você rompa. Por trás da oferta, como eu disse, por trás da oferta, por trás da semente da fé, querido, existe um estalar, onde o reinado que você vai viver, vai vir depois dessa posição de oferta. Amém, queridos? Sabe, querido, desconfie muito de pessoas que só se posicionam com a visão no dinheiro. Entenda, nós não temos problema com o dinheiro, mas que ela visa só o benefício do dinheiro. O dinheiro, querido, é só uma semente para que tudo aquilo que você vai viver seja ativado através desse semear. E aí, queridos, eu falei na quinta-feira, mandei um vídeo hoje, mas, querido, você precisa ficar livre, porque é você que sabe da sua vida. É você que sabe aonde você quer chegar. É você que sabe aonde você quer pisar. Dê um nome à sua semente. Amém, queridos? E aí o pastor conversou comigo ali. Você fica livre. Até meia-noite, querido, é tempo de semear. Amém, querido? Essa semana será a melhor semana da sua vida. Aleluia. Diga assim, essa semana será a melhor semana da minha vida. Amém, queridos? Então entenda, queridos, que você está diante de uma palavra, você está diante de uma unção que está alavancando coisas na sua vida, mas
alguns é um triatlo, porque para alguns precisa mesmo de uma pressão maior. Mas sabe, querido, está proposta. Está proposta. Está proposta. Os sonhos, projetos, os planos não morreram. Está diante de você. Está proposto. Está proposto. Está proposto. Está diante de você. Corra a carreira, a corrida que lhe foi proposta. Sabe, querido, nós não estamos em uma competição. Não é você contra o seu irmão do lado, da direita ou da esquerda. Não é você contra o seu pai, sua mãe, o seu chefe. A corrida proposta é contra você mesmo. É a sua carreira. É o seu chamado. É a sua família. É o seu ministério. Sabe, querido, eu não sei você, mas você já se pegou pensando quando você chegar diante de Deus e Deus falar aquilo que eu lhe propus? E aí? Ah, Deus, foi o meu marido, uma pedrinha. Ah, Deus, foi o trabalho, uma pedrona. Ah, Deus, foi a minha faculdade, várias pedras. Mas sabe, querido, vamos lá, João capítulo 7. Amém, queridos? João capítulo 7, versículo 38. Quem crê em mim, tem alguém que crê, queridos, aqui? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Oh, aleluia, aleluia. Fluirão, queridos. É tempo de fluir, queridos. Sabe, querido, talvez você fez um cronograma dos seus próximos 30 anos, de como você vai se aposentar, aonde a sua casa de veraneio, a sua casa de praia, não tem problema nenhum. Você está guardando dinheiro há muitos anos, para os seus últimos dias não tem problema nenhum. Mas só uma coisa, Deus te chamou para fluir, Deus te chamou para fluir, Deus te chamou para fluir, Deus te chamou para fluir. E fluir, querido, não está no seu domínio. Fluir é fluir. Sabe, queridos, nós precisamos entender, porque se somos aqueles que creem, se somos aqueles que estamos fundamentados na Escritura, precisamos fluir. Esse rio está dentro de mim, dentro de você. Esse rio está aí dentro de você. Mas talvez você está olhando para a direita, para a esquerda, não, o que vão pensar, o que vão falar de mim. Queridos, eu não tenho domínio sobre o que ninguém pensa acerca de mim. O que pensam vão pensar. E sabe, querido, o que estão pensando da minha pessoa hoje, talvez daqui 1 ano, 2 anos, vão estar pensando diferente. Porque, queridos, vão ver os frutos, vão ver rompimento, vão ver avanço, vão ver frutificação, vão ver velocidade, vão ver eu correndo a carreira que me foi proposta. Aleluia! Você está entendendo, está crendo? Então, queridos, Jesus, essas são as palavras de Jesus. Ele está falando aqui. Se você é da fé, se você é daqueles que crê, você precisa entender que existe um rio que flui de dentro de você. No versículo 37, coloca no 39. Desculpa, volta lá no 37 para mim, por favor. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Sabe, querido, uma das coisas que nós precisamos entender em relação a uma vida cristã é que sempre temos algo a dar a alguém. Sempre vai existir alguém ao nosso redor, querido, com sede e com fome, principalmente de Deus. Eu falei um dos dias aqui, eu falei sobre a árvore do conhecimento, querido.
sobre aquele fruto daquela árvore do conhecimento, aonde quando o homem come, Adão come, ele morre espiritualmente. E a partir dali, querido, o homem vive com fome e com sede. Sede de quê? Sede de conhecimento, sede de entendimento. Eu quero saber, eu quero pegar, eu quero tocar, como é que vamos fazer, eu quero me planejar. Tudo bem, queridos, só não podemos nos pautar nisso. A segurança não pode ser disso. Então, queridos, nós podemos viver uma vida pautada em comer, beber e vestir. Você está entendendo? Você trabalha para comer, beber e vestir. Tudo bem, queridos. Mas você não vai viver de fato. Você só vai existir. Só sobrevivência. Sabe, querido, e nós não nascemos para sobreviver. Nós nascemos para um propósito. Uma proposta de Deus foi colocada diante de nós. E sabe, querido, tudo bem se você ainda não sabe, você não conseguiu dar o primeiro passo. Sabe, querido, essa unção que está sobre nós, em nós, é para te começar a dar startzinhos para você começar a entender. E aí você volta lá e fala: Diego, eu entendi. Eu dei o primeiro passo. Sabe, querido, não é na força e nem na violência, mas, querido, é pelo Espírito Santo de Deus que está aqui, que está sondando o seu coração, que está entendendo o seu momento e que principalmente, querido, uma vez eu aprendi com um grande homem de Deus, ele falava para mim: Diego, irmãos, eu no começo do meu ministério eu era violento demais, irmãos, eu não tinha paciência com quem não conhecia a palavra, eu já começava logo: seus crédulos! Irmãos, e aí o grande homem de Deus chegou em mim e falou: Diego, a primeira coisa que você precisa entender, Diego, é que aquele que não está no seu nível, é para que você dê a mão e coloque no seu nível. A mão, irmãos, de um ministro, de uma pessoa que entende o seu chamado, sempre vai ser para estender e puxar ao próprio nível. Por que eu estou falando isso? Tenha paciência com as pessoas que estão ao seu redor. Sabe por quê, queridos? Elas só estão com fome e sede de Deus. E ela lá no meio dela, querido, ela só está se alimentando de conhecimento palpável, ou conhecimento que ela tem através da internet, através de pessoas. Você entende, querido, que essa ferramenta chamada internet, ela é uma bênção, querido, mas ela te traz informações, milhões de informações por segundos. Existe um estudo que daqui 3 anos vai se procurar profissionais que saibam digitar, porque a população está transitando para só empurrar para cima. Queridos, quantas habilidades nós tínhamos há 10 anos atrás, nós não temos mais, porque a internet pegou isso, substituiu isso. Então o ser humano, ele vive se alimentando, queridos, se alimentando. O homem, ele é sedento, ele é faminto, emocionalmente, faminto de caráter. E ele está se alimentando, querido, ele está se alimentando com os pais, com aquilo que o pai colocou dentro da criança, ele está se alimentando com o que a sociedade está colocando, e ele está só se alimentando. Mas sabe, querido, que isso que o homem está consumindo não vem de uma fonte segura, vem de uma fonte que acaba. Mas a verdadeira fonte, querido, vamos lá, versículo 38. A verdadeira fonte vem daqueles que creem. E creem aonde? Creem no horóscopo? Creem na revista? Creem no estudo? Creem nas Escrituras. Porque quem crê nas Escrituras, querido, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Sabe, querido, toda vez que você pegar a sua Bíblia, querido, a primeira coisa que você tem que olhar para ela e falar assim: eu creio em você. Eu creio. É prego batido, ponta virada. Que está falando, eu creio. De Gênesis a Apocalipse, eu creio até no índice. Eu creio, irmãos, que é Mateus. Eu creio, querido, eu creio. Vá para o versículo 39.
Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Então, queridos, quando Jesus está aqui na terra, o homem continua se alimentando do conhecimento, do entendimento, das experiências. Mas Jesus, ele fala, ó, vai vir um tempo em que vocês vão se agarrar àquilo que está dentro de você e que está fluindo. Sabe, querido, as respostas que você precisa para essa semana não estão no ambiente externo, já estão tudo aí dentro. Já está aí dentro. A resposta de você estar aqui, querido, para um novo tempo, já está aí dentro. Ah, aleluia. Aleluia. Você está entendendo algo? Fica de pé um pouquinho para mim. Aleluia. 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 Pode sentar agora. Aleluia. Aleluia. Entra por ali, eu já sopro ele aqui do outro lado. Aleluia, irmãos. Hoje é domingo, querido. Milhares de pessoas estão nas igrejas, querido. Você só não pode sair daqui da mesma forma. Você tem que sair alerta, inclinado. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, querido, de dentro de você, estão fluindo rios de águas vivas. Gente, mas eu não sei, eu ainda não vi, eu ainda não toquei. Querido, eu estou te chamando a crer. A fé é um passo. A fé é o primeiro passo para que o degrau se coloque debaixo de você. A fé é o primeiro passo para que a água se solidifique. Sabe, a fé é o passo que você tem que dar em pedir perdão, porque às vezes nós criamos tantas coisas no nosso consciente, falando, não, mas se eu pedir perdão a pessoa não vai aceitar. Não, querido, é pela fé que você pede perdão. É pela fé que você se posiciona. É pela fé que você entrega o seu currículo. É pela fé que você se associa com pessoas que têm a mesma fé. Amém, queridos? Aleluia. Sabe, queridos, é pela fé, queridos, que você saiu da sua casa, mas você não vai voltar do mesmo jeito. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo lá ainda no Evangelho de João, capítulo 4. Aleluia. Aleluia. Jesus encontra com aquela mulher samaritana, queridos, e eu gosto desse tempo que Jesus está com essa mulher aqui, queridos, porque talvez essa mulher aqui, queridos, ela nem congregaria, pelo histórico dela. Talvez essa mulher aqui não seria convidada nossa para um culto de domingo, pelo fato de ser uma pessoa que já estava no quarto casamento, pelo fato de estar ali pegando água em um horário, num período do horário que ninguém estava indo. Então, ela não tinha muitas associações. Sabe, querido, talvez por um período você ande assim, sem muitos amigos, sem muitas pessoas ao seu redor. Mas sabe, querido, Jesus sempre vai te encontrar. Jesus sempre vai ter um horário e um lugar marcado para te encontrar, querido. E é aí aonde as coisas mudam, queridos. Aí aonde o seu recipiente, quando você vai
para encher de água, talvez aquela água, como Jesus diz aqui, que ela vai voltar a ter sede. Quando você vai ver aqui na história, querida, ela nem se lembra mais daquele recipiente, porque o que ela recebeu é algo que flui. Vamos lá para o texto. Amém, queridos. Eu não vou me delongar no texto, você já deve ter lido, mas se não leu, lê em casa. Olha só, a partir do 13, as palavras de Jesus dizem assim: respondeu-lhe Jesus: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte. Diga fonte. Fonte de água que jorre para a vida eterna. Sabe, querido, eu gosto dessa expressão que Jesus diz ser uma fonte. Porque se você acha uma fonte, querido, dessa fonte você pode produzir energia. Essa fonte ela serve não só para alimentar você e sua família, mas também os animais daquela região. Eu fico decepcionado com alguns crentes que não se veem dessa forma, querido. Porque dentro dele já tem uma fonte que jorra. Essa fonte, querido, que está dentro de você, não é só para você, é para todos que estão ao teu redor. Querido, você tem coisas preciosas aí dentro, que alimentariam uma nação. Diga assim: somos milhares de milhares. Sabe, querido, nós estamos debaixo de uma promessa, nós estamos em cima de uma promessa, nós estamos à direita de uma promessa. Querido, nós estamos rodeados de uma promessa, aonde as pessoas vão entrar por aquelas portas. E sabe, querido, não é o pastor, não é o ídolo, não é a pastora que vai cuidar dessas pessoas. É a fonte que jorra daí de dentro de você. Eu só vou ajudar os ministros. Amém? Sabe, querido, pare de terceirizar. Pare de terceirizar. Não, quando fulano chegar. Não, fulano não vai chegar, é você. Quando tiver o louvor. Não, querido, o louvor já está aí, ó. Sabe, querido, eu já fiz parte de igreja pequena, igreja grande, igreja média, igreja que virou mega igreja pequena, na casa, no lar. Já preguei debaixo de pé de pau, de não sei o quê. E sabe, querido, o fluxo é o mesmo. O coração de alguém que crê. Agora, precisa querer jorrar. Precisa não deixar só para você. Sabe, querido, essa semana, queridos, nós falamos aqui alguns dias, seja generoso, principalmente com pessoas que não são crentes, para você ver a vida, a mudança de vida que você vai causar na vida dessas pessoas. E Jesus está falando para essa mulher aqui: ei, a fonte de água que jorre para uma vida eterna. Irmãos, nós estamos em um ambiente, nós estamos em um tempo, agora eu falo com relação a todo o mundo, onde as pessoas estão deixando de crer em vida eterna. Jesus disse: quando eu voltar, será que eu vou encontrar a fé que crê para a vida eterna? As pessoas estão tão focadas no hoje, mas sabe, queridos, existe um posicionamento para a vida eterna, porque aquilo que você faz hoje, você vai continuar fazendo na vida eterna. Você não vai descobrir lá, você descobre agora, começa a fazer. Amém? Nós vamos subir, cear a boda do cordeiro, descer para continuar fazendo. E Jesus aí está falando aqui, ó, essa fonte de água que jorra para a vida eterna. Aí diz a mulher, e essa é a indagação de muitos de nós, irmãos, muitas das vezes: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui para tirá-la. Porque, irmãos, muitas das vezes nós entendemos, nós aceitamos, nós recebemos, jorra um rio de água viva mesmo. Só que o que eu quero, querido, muitas das vezes é eliminar o trabalho,
eliminar o sacrifício, eu não quero congregar menos, eu quero vir menos vezes na igreja, mas eu quero que esse rio flua. Estou falando besteira, irmãos? Sabe, eu quero bater meu ponto para ir para a vida, sabe, para o céu, mas eu só posso congregar domingo. Amém, irmãos? Vamos deixar isso para a escola, né? Olha só, e disse Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissesse bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disse em verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais... Olha só, queridos. Um dos problemas maiores cristãos é a adoração. Como é que eu tenho que adorar? Então, Jesus, muitas das vezes, queridos, o que eu aprendo com Jesus? Quando você vai ter com o homem de Deus, com a mulher de Deus, com o pastor, ele vai ter que acionar algumas feridas, acionar algumas coisas na sua vida. E isso para alguns de nós parece ser muito duro, sabe? Porque mudar dói. Mas verdades, queridos, que precisam ser ditas, elas vão cicatrizar mais rápido, elas vão fazer com que você mude. Amém, queridos? E Jesus foi bem verdadeiro com essa mulher que falou: você já teve 4 maridos, e esse que está com você não é seu. E logo ela se espantou e falou: vejo que tu és profeta, tá? Já sabe, já viu tudo aqui. Mas ela não continua o tratamento em relação à vida emocional, sentimental dela. Para onde que ela vai, queridos? Para a adoração. Sabe, queridos, o que eu entendo? O que eu aprendi? Na nossa vida, nós temos áreas da nossa vida. Você vai ter a área sentimental, a área emocional, a área financeira, que elas vão precisar ser tratadas. Muitas das vezes, querido, na pressão, todas todas em um mesmo tempo. Às vezes você vai ter uma estrutura para tratar primeiro a sua área financeira, depois tratar a sua área emocional. Mas isso vai ter que ser tratado em algum momento. Porque, queridos, muitas das vezes nós fazemos como essa mulher. Não, eu quero saber como é a que adora. Eu quero saber na hora do culto se eu levanto a mão. Obrigado, Esther. Eu quero saber, Diego, como é que faz para congregar aí e qual departamento eu posso atuar. Porque eu preciso fazer. Agora eu estou falando no ambiente de igreja, tá, irmãos? Amém. Ministério. Diego, eu quero saber como é que adora. Como é que vocês adoram isso? Vocês adoram em pé? Vocês adoram sentados? Vocês batem palma? Vocês não batem palma? Quando que nós precisamos ser tratados é nessas áreas. O que eu entendo, querido? Deus me levou para Aparecida e está tratando áreas da minha vida lá. E eu deixei, querido, você precisa deixar. Se a área sentimental, vamos tratar. Se a área emocional, vamos tratar. Se a área financeira, vamos tratar. Amém, queridos? Porque o seu escape, querido, não é você adorar mais, adorar melhor, adorar com louvor, adorar com teclado, adorar com violão. O que vai jorrar, querido, o que vai fluir, é quando você entender que você está sendo tratado em meio ao processo do seu chamado, do seu ministério. E isso eu entendo, querido, porque eu vou falar para você, o dia que o Senhor falou assim, trate sobre honra, trate sobre alegria, trate sobre esse tema de honra. E eu vi, querido, que eu era muito desonroso. Eu vi, querido, que eu era rebelde. Amém? Só eu, tá, irmãos? Meu pecado, estou falando só de mim, tá? Eu vi que eu tinha em algumas coisas
eu era bem desonroso e bem rebelde. Por quê, queridos? Porque Deus está tratando comigo. Eu não sou melhor nem pior que você. Mas o que eu quero falar para você é que em meio a esse momento, essa unção, esse envolvimento, essa unção que está liberando, está destravando, está impactando a sua vida, a sua casa, a sua família, deixe ser tratado. Deixe ser colocado em um ambiente. Primeiro ali, o pastor vai te orientar, faça isso, vamos tratar isso. Depois você vai para outra área. Uma coisa de cada vez. Porque, queridos, aleluia. Aquilo que pode começar como uma gotinha, aquilo que pode começar como uma fontezinha que está jorrando, pode ser um rio que vai te levar e vai levar pessoas do seu convívio para a vida eterna. Eu não quero ir para a vida eterna sozinho, queridos. Eu tenho um ministério sobre os meus filhos e, querido, eu preciso apresentar a Deus para eles dois de uma forma, querido, que eles precisam, quando tiver entendimento, serem apaixonados pelo mesmo Deus que eu. Então, queridos, essa mulher, ela começa a ser tratada em uma área, ela já vai para a área da adoração. E ela já começa a falar, onde deve se adorar? Adora-se aqui, adora-se ali, adora às 18 horas, adora de manhã. Qual o melhor horário? Qual a hora que Deus está acordado? Ela começa a indagar. Jesus lá no versículo 21, ele diz assim, mulher, crê-me que a hora vem e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei o Pai. Vós adorai que não sabeis. Irmãos, podemos estar em um ambiente que nós às vezes não estamos sabendo nem o que está fazendo. Jesus está falando aqui, vocês adoram o que vocês não conhecem. Vocês adoram o que vocês foram colocados a fazer. Por isso, irmãos, que nós viemos tratando esses dias, tem entendimento. Entenda o que você está fazendo. Por que eu vou levantar a mão? Tá? Não é ser um rebelde. Não é ser um... Como é que foi a palavra que eu falei? Teimoso. Não é ser teimoso. Eu não vou levantar a mão não, porque na nova aliança... Não é isso não. É falar assim, eu vou levantar a mão, porque mãos levantadas, palma das mãos, são mãos santas. Eu vou impor as mãos, eu vou liberar as minhas mãos. Querido, com entendimento. Sabe, querido? Entender o que é esse momento aqui. Querido, talvez você não vai se arrepiar e provavelmente você não vai se arrepiar até o final desse culto, mas entendimento está caindo aí dentro. Palavras estão caindo aí dentro e você está começando a virar uma chave falando, caramba, agora eu sei como agir amanhã. Olha só, vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, mas a hora vem. Sabe, querido, aumento, rompimento, velocidade, frutificação, não é para daqui 10 anos, não é para ano que vem, não é para 2025, 2025 vai ser o melhor, não. Agora! A hora é agora! Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, querido, você pode, nós até louvamos aqui, o choro pode durar uma noite, mas sabe, querida, você tem ferramentas necessárias aí, você tem ferramentas poderosas aí para não deixar esse choro nem ir até a meia-noite, porque se está indo até a meia-noite, que ele está demorando sair. Sabe, querida, a hora vem, a hora é agora. Sabe, querida, a bênção que nós precisamos não vem, é agora. Não, sabe que, Diego, mas é a vontade de Deus. Pois a vontade de Deus é essa. Para você e para mim, Ele já tem o sim e o amém. Agora. É hoje. Diga assim, é hoje. É hoje. Amém. A hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa
que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Jesus está falando, querido, ei, existe um rio. Jesus em João, capítulo 7, versículo 38, ele diz assim, existe um rio, aqueles que creem vão fluir esse rio. Em João capítulo 4, ele está falando assim, esse fluir desse rio é para a vida eterna. Em João capítulo 4, versículo 23 e diante, ele fala assim, Deus é espírito, e importa que os adoradores adorem espírito em verdade. O que ele está falando? Ei, existe esse rio é espiritual, Deus conecta esse espírito dentro de nós para que você flua mais. Não é uma coisa pingada, não é um dia sim, um outro não, é para sempre. Ainda no livro de João, lá no capítulo 20. Capítulo 20 do Evangelho de João. Aleluia. Eu estou dentro do horário, irmãos. Eu vou ler mais esse texto. Nós vamos orar. Aleluia. João, queridos, descreve aqui, no capítulo 20 ele fala sobre a ressurreição. Eu não vou entrar dentro desse assunto, mas eu vou entrar dentro do final desse assunto que eu estou lidando, que eu estou tratando com você. É de suma importância, querido, que vocês se habilitem para estar na escola. Porque esses são assuntos, queridos, que na escola a gente pode tratar ele 1 dia, 2 dias, 3 dias, mais aprofundado. Amém, queridos? Mas João está falando aqui, queridos, que quando Jesus ressuscitou, ele aparece aos discípulos. No versículo 19, lá no finalzinho, olha só, eu vou ler todo o texto para você entender. Chegada, pois, a tarde daquele dia, primeiro dia da semana, cerradas as portas onde os discípulos, eles estavam trancados. Os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos ao lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Versículo 21 diz assim, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, shalom. Jesus está falando aqui, shalom. O que é shalom, queridos? Shalom é livramento, shalom é sejam prósperos, shalom é sejam plenos, shalom é nada faltando, nada quebrando, shalom. Jesus está falando aqui, a paz do próprio Deus habite em vós agora. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. No 22 ele diz, e havendo dito isso, soprou ele e disse, recebei o Espírito Santo. Aquele a quem perdoardes, irmãos, eu amo isso aqui, porque o Espírito, ele foi derramado, o Espírito, ele é lhe dado para algo. Sabe, queridos, você tem o Espírito Santo, eu sei que você tem o Espírito Santo. Nós somos uma igreja que falamos sobre o Espírito Santo, nós ensinamos sobre o Espírito Santo, nós sabemos o poder do Espírito Santo. E por que nós não estamos fazendo aquilo que o Espírito Santo comissionou, ou chamou, colocou sobre a sua vida como uma comissão para fazer? Porque Jesus disse assim, ele sopra o Espírito, recebeu o Espírito Santo, e ele diz, aquele a quem perdoardes, os pecados lhe serão perdoados, e aquele a quem retiverdes, lhe serão retidos. Sabe, queridos, nós precisamos entender esse rio, ele está jorrando aqui.
Esse rio, ele está dentro de nós. O Espírito Santo da verdade, ele está em nós. Ele está sobre nós e em nós. Mas sabe, querido, essa intensidade desse rio, essa intensidade das instruções do Espírito Santo, da comissão do Espírito Santo, só vai começar a ser mais eficaz, querido, quando você tomar uma atitude, tomar uma posição, dar o primeiro passo. Esse rio que jorra aumento, rompimento, velocidade, frutificação. É o Espírito Santo te chamando, querido, para um novo tempo, onde Ele está falando assim: ei, se você concordar, se você deixar, se você se habilitar em deixar eu fazer através de você, coisas vão acontecer, coisas vão ser acionadas. Não é na sua força, não é no seu conhecimento. Sabe, queridos, eu amo o conhecimento da palavra, eu amo essa palavra, sabe, queridos, mas vai ter coisas, querido, que é no seu quarto, com a porta fechada, você por horas falando em outras línguas, você por horas falando: Espírito Santo, me dá e me ilumina nesse momento, nessa instrução. Eu não sei. E, querido, muitas das vezes você vai sair de lá sem nenhuma instrução, mas quando você botar o pé onde tem que botar, as coisas vão acontecer. Sabe, querido, não enquadra o Espírito Santo. O Espírito Santo tem que me usar dessa forma. Não, queridos. Deixe fluir. Deixe esses rios começar a fluir. Não se justifique. Não se explique. Não se explique, querido. Deus tratou isso comigo há anos. Diego, pare de se justificar. Não se justifique. Eu acho maravilhoso isso, querido, porque na minha mente eu pensava: não, eu preciso ir lá, Deus, eu preciso falar, eu preciso me desculpar ou falar toda a situação. Mas, irmãos, Deus é o seu juiz. E tem coisas, querido, que é um bom tempo. Vai precisar de um bom tempo para poder se ajustar e as pessoas começarem a te olhar de forma diferente. Enquanto isso, querido, comece a fluir. Comece a deixar os rios de águas vivas fluir daí de dentro. Comece a deixar as instruções de Deus. Ei, vida está nesse rio. Longevidade de dias. Comece a falar: não morrerei, mas viverei, contarei os grandes feitos do Senhor. Sabe, queridos, como um rio, as palavras vão começar a fluir. Ei, Ele enviou a sua palavra e me livrou de todo o processo da morte. Não morrerei, mas viverei, contarei os grandes feitos do Senhor. Ele levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, castigo me traz a paz. Querido, deixa fluir, as palavras já estão aí dentro. Jesus disse naqueles dias, Ele fala no dia de hoje: ei, vocês não vão precisar de muita coisa, o Espírito Santo vai te usar e vai deixar fluir as palavras que já estão dentro de você. Talvez você fale assim: Diego, mas eu não tenho muita letra. Então, querido, comece agora, pelo pouco. Coloca para dentro 2 versículos. Vou te passar uma prescrição médica. 2 versículos pela manhã, 2 versículos à tarde, 2 versículos à noite. Irmão, a palavra é remédio. A palavra é remédio. Oh, queridos, seus ossos não vão. Ei. Seu corpo físico não vai morrer, vai viver e vai contar os grandes feitos do Senhor. Sabe, querido, você começar a fluir, falar para você. Porque vai chegar o momento que Ele vai falar através de você. Vai chegar o momento que o Espírito Santo vai falar assim: liga para fulano. Sabe, queridos, nós não podemos interromper esse fluxo que está aqui na igreja. As pessoas que vão precisar estar aqui, querido, olha, entenda, vão precisar estar aqui
elas já estão a caminho. Mas se você também, eu também preciso me posicionar para estar capacitado para quando essas pessoas sentarem aí, elas vão precisar de uma palavra, elas vão precisar de um direcionamento. E sabe, querido, é diferente quando você faz na sua posição, no seu posicionamento, e quando você faz pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo. Está entendendo, queridos? Queria que você se colocasse de pé.